Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao IDOT pela oportunidade de nos manter conectados nesse momento e permitir que nós possamos continuar com os nossos estudos osteopáticos. E hoje não vai ser diferente. Eu sou a professora Isadora Moreno e, juntamente com a professora Ana Lança, nós vamos conduzir a resolução comentada da CI de nível 2 do IDOT e esperamos que vocês possam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Ana, tudo bem? Oi, Isa, tudo bem? Olá a todos. Primeiramente, gostaria de falar que é uma honra poder participar da resolução comentada da CI teórica com você, Isa, e com todos que fizeram a prova e que agora estão buscando entender talvez um pouquinho melhor as perguntas e as respostas. Gostaria também de parabenizar a iniciativa do IDOT e, e bons estudos a todos. Isa, eu vou comentar a primeira questão e aí você fica à vontade se você quiser respondê-la, tá bom? Tá ok. A primeira questão fala de um obstáculo super importante da posturologia, que é a perna curta. Então, a pergunta é: quais são os parâmetros que determinam uma perna curta verdadeira? Quais são os critérios de correção de uma perna curta no adulto, quando for superior a 1 centímetro? E quais são as regras para corrigir a perna curta em crianças? Então, nessa questão, é importante o aluno entender que ele tem 3 momentos distintos para a resolução, né? O primeiro momento é sobre os parâmetros que determinam uma perna curta verdadeira. Então, nós sabemos que nós temos 3 parâmetros importantes numa avaliação e determinação deste obstáculo. O primeiro parâmetro sendo a espinha ilíaca superior, revelando-se aí mais baixa numa vista posterior, né, do paciente no plano frontal, olhando ele na vista posterior. A outra vista tangencial é a linha glútea, encontrando-se aí mais baixo do lado da perna curta, sabendo que com esses 2 parâmetros a gente continua uma avaliação de uma perna curta, porque se esses 2 parâmetros concordam, a gente pode estar diante de uma perna curta de fato. Porém, o terceiro parâmetro é importante, que é a presença de uma rotação, que pode estar aí tanto posterior quanto anterior. Então, nessa questão, o aluno deveria responder, então, uma espinha ilíaca superior mais baixa numa vista posterior, uma linha glútea mais baixa do lado da perna curta numa vista tangencial e a presença de rotação, seja ela anterior ou posterior. A segunda questão dentro dessa mesma pergunta é sobre em casos de pernas curtas quando superiores a 1 centímetro. Então, de regra, nós temos que toda perna curta superior a 1 centímetro, nós fazemos a correção da quantidade máxima dentro da palmilha, que seria 1 centímetro, e o restante, se necessário for para aquele paciente, nós colocamos na parte externa do sapato, na sola do sapato, pegando desde a região do retropé até o antepé, então inteiriço. Assim, a gente não prejudica as adaptações já equilibradas com a correção de 1 centímetro dentro da palmilha. É claro que, como observação clínica, às vezes a gente observa que 1 centímetro dentro de uma palmilha num sapato feminino fica exagerado e a paciente acaba não conseguindo usar o elemento de correção. Então, a gente tem um certo equilíbrio nesse sentido para que permita que o paciente se beneficie dos elementos. Então, às vezes, em mulheres, há necessidade de reduzir um pouquinho para que ela consiga fazer o uso, e aí a compensação externa vai ser maior. E em casos de homens, às vezes a gente consegue subir um pouquinho mais que 1 centímetro dentro da própria palmilha e faz o excedente na parte externa. Porém, de regra, o aluno seria importante ele colocar nessa questão que 1 centímetro é dentro da palmilha e o restante por fora, na sola inteira do sapato. E a última questão nesse mesmo assunto se refere à correção das pernas curtas em crianças. E nós temos algumas regras, né, para poder ajudar nesse sentido a correção.
porque a criança em fase de desenvolvimento ósseo, ainda na ontogênese, se a gente faz uma correção equivocada, a gente pode potencializar a diferença entre os membros. Então, as regras que nós utilizamos são, primeiro, se a perna curta da criança for igual ou superior a 8 milímetros, nós respeitamos a capacidade de autorregulação do corpo durante a fase da ontogênese, que é de 5 milímetros. Achamos, então, a totalidade e reduzimos por 5. Então, encontrando a totalidade da perna curta, reduzimos 5 milímetros e aquela medida encontrada vai ser utilizada para correção. A outra regra é caso a criança apresente aí uma escoliose grave evolutiva, com o quadril desnivelado, o quadril incluso, a gente usa da mesma regra. Acha a totalidade, reduz 5 milímetros e faz a correção. Lembrando que a partir do momento que a criança atinge a maturação óssea, a gente pode então fazer a correção da totalidade, se necessário for. Então, essas seriam as respostas que a gente deveria encontrar para que o aluno consiga, de fato, ter uma nota total aí dessa questão 1. Ok? Então, vamos partir para a questão 2. A questão 2 é uma questão aberta e ela diz o seguinte: partindo de um TIM fisiológico, qual alavanca é utilizada para avaliação do plexo cervical? Quais são os nervos, pontos de estimulação e seus respectivos territórios? Ana. Isa, então, partindo de um TIM fisiológico, ou seja, a gente já tem a noção, né, a gente já tem a sensação de que o movimento da maré está funcionando bem. Então, agora a gente vai buscar o estiramento do plexo, seja, né, se a gente pensar numa noção de um plexo cervical, braquial, lombar, sacral. Então, como a questão diz, num plexo cervical, a alavanca que a gente faz para estirar esse plexo é a alavanca de flexão da cabeça. E se der positivo, né, quais são os nervos, o ponto de estimulação e seus respectivos territórios. Então, os nervos que a gente pega que a gente tem como saturar do plexo cervical são alguns, sendo eles o occipital maior, o occipital menor, o suboccipital, o grão auricular, o auricular magno e o nervo frênico. Desses nervos, então, onde nós encontramos? Quais são os pontos de estimulação e os territórios? O occipital maior, então, se a gente pegar como referência a linha nucal, e mais precisamente dessa linha nucal, a protuberância occipital, se a gente for um nível abaixo da protuberância occipital e um nível lateral à protuberância occipital, a gente vai ter uma grande chance de encontrar, então, o occipital maior. O território do occipital maior é suprajacente ao ponto de estimulação. O occipital menor, ele vai estar um nível lateral ao occipital maior. Ou seja, se eu tenho como referência a protuberância occipital, um nível abaixo da protuberância occipital e 2 níveis lateral à protuberância, eu estou diante, então, do occipital menor. Tá? Ou posso ter como referência o occipital maior, um nível lateral ao occipital maior. Tá? Seriam as duas respostas coerentes, verdadeiras, em relação ao occipital menor. O grande auricular, a gente poderia ter acesso logo abaixo do processo mastoide. Tendo como território o grande auricular, todo o território do grande auricular está em volta da orelha, né? Pegando toda a parte da mastoide em volta da orelha. O occipital menor, que eu não falei o território do occipital menor, ele também está suprajacente ao ponto de estimulação. E o nervo suboccipital, que sai da raiz C1, se a gente pega como referência a linha nucal,
A gente chega na base do crânio, um nível lateral a essa base do crânio, a gente está diante do nervo suboccipital. E o território também é logo suprajacente ao ponto de estimulação, já que ele é o grande nervo do músculo reto posterior menor da cabeça, e é bem aonde a gente, é a região onde a gente pega, a gente tem como referência o território. Também no plexo cervical, faz parte do plexo cervical, o nervo frênico, que sai das raízes de C3 a C5 e vem anteriormente à região do pescoço. Então, o acesso do nervo frênico, o ponto de estimulação do nervo frênico, é medialmente ao escaleno anterior, adentrando no tórax, atrás da clavícula e medialmente ao escaleno anterior, e por trás da posterior à clavícula. Tá? O território do nervo frênico é o hemitórax daquele lado. Eu acho que esse seria as respostas, então, a resposta, né, da pergunta 2. Ok. Então, vamos seguir para as questões de múltipla escolha. Ana, você pode ler a primeira pergunta? Pois não. Numa vista sagital, nós encontramos um plano escapular posterior. Segundo a visão da osteopatia sobre o sistema tônico postural, qual captor de forma ascendente pode ser responsável por essa alteração, Isa? Tá. Nessa primeira questão aí de múltipla escolha, a gente tem uma dica importante, que é sobre o questionamento de qual captor de forma ascendente interfere no sistema tônico postural. Então, a gente sabe, dentre os captores, o que influencia de forma ascendente é o captor podal. A partir daí, o aluno já conseguiria ter uma noção de possíveis alternativas que seriam as mais corretas para essa questão. Só que nesse mesmo questionamento, ele fala sobre o plano escapular posterior. Então, nós sabemos que de forma ascendente são os pés, os captores que podem influenciar o sistema tônico postural, e sabemos também que quando o retropé apresenta-se de forma adaptada no varismo, né, os pés retropés varos, nós temos que biomecanicamente esses pés tendem a produzir adaptações de plano escapular em alinhamento ou em anterioridade. Em contrapartida, quando nós temos um retropé valgo e esses retropés influenciando na adaptação biomecânica do sistema, nós vamos encontrar planos alinhados ou de adaptação posterior. Sendo assim, a alternativa que mais se adapta a essa questão é a alternativa E, onde diz que o captor podal, que de forma ascendente influencia o sistema tônico postural, principalmente com a presença de pés valgos simétricos, que tendem a produzir adaptações de plano escapular posterior. Tá bom? A questão 2 segue com o questionamento sobre as heteroforias. Então, a heteroforia, uma disfunção de assimetria do tônus de base dos músculos oculomotores, pode ser classificada em exoforia, hipoforia, esoforia e hiperforia. Assinale a alternativa que define uma exoforia e o teste que é utilizado para o seu diagnóstico. Ana, você pode comentar essa? Comento sim, Isa. Então, a heteroforia é uma das principais disfunções, né, do oculomotor, dos músculos oculomotores, como disse bem a pergunta. Então, ela é caracterizada por uma assimetria dos eixos visuais. Ou seja, essa assimetria ela pode estar na vertical ou essa assimetria de eixo pode estar na horizontal. Se eu tenho uma assimetria de eixos na vertical, eu posso ter duas possibilidades. Então, uma assimetria de eixos, onde o meu globo ocular tem uma tendência de ficar para cima, de se elevar, e se essa é a tendência, então nós chamamos de hiperforia,
Ou eu tenho uma tendência do meu globo ocular de ficar para baixo. E aí eu teria uma hipoforia. Além disso, poderia também ter uma assimetria de eixos visuais na horizontal. Quando o meu globo ocular tem uma tendência em ficar para fora, nós chamamos de exoforia, e uma tendência de ficar para dentro, o globo ocular, nós chamamos então de uma exoforia. O teste que nós utilizamos na posturologia é um teste simples, clínico, né, que nos permite, né, que nos dá a possibilidade de identificar se tem desvio desses eixos visuais. O teste é o cover test, no qual, para lembrar para vocês como que é esse teste, lembra que é a posição da caneta numa distância de 15, 20 centímetros, onde eu realizo a oclusão do globo ocular. A informação foi que o globo ocular ficasse fixando, o globo ocular dos dois globos oculares, que ficasse fixando na ponta da caneta. Então, qualquer movimento de restituição do globo ocular significa que eu tenho um problema de eixos visuais. Então, por exemplo, se eu tapo o meu olho e ao retirar a minha mão, o movimento do meu olho foi de fora para dentro, significa que eu tenho uma exoforia. Se o meu movimento foi de cima para o centro, significa que eu tenho uma hiperforia. E se o globo ocular foi de baixo para o centro, uma hipoforia. E se ele foi de dentro, quando eu faço a oclusão, ele descansou para dentro, e quando eu tiro a minha mão, ele faz uma restituição da ponta da caneta para o centro, de dentro para fora, significa então que eu tenho uma exoforia, que seria a alternativa B. O globo ocular vai realizar um movimento de dentro para o centro durante o cover test. Continuando, Isa, a gente poderia passar para a alternativa 3. A alternativa 3 fala, a questão 3 fala, ao suspeitar de uma possível disfunção do aparelho manducatório, lançamos mão de 2 testes que colocam em evidência esse obstáculo e que são determinantes para a nossa conduta terapêutica. Quais seriam esses testes, Isa? Você quer comentar sobre ela? Sim. Sobre a questão do aparelho manducatório, né? Então, nós entendemos ele como um obstáculo, mas mesmo sendo um obstáculo, a gente utiliza testes importantes para ter parâmetros se esse obstáculo pode ou não interferir nos nossos referenciais, sejam eles posturais, sejam eles mecânicos, enfim. Então, nós temos 2 principais testes. O primeiro teste, que é o teste da compressa, na qual o terapeuta ele vai pegar um elemento, que pode ser um papel, um guardanapo, desde que tenha uma espessura de pelo menos 5 milímetros. Essa compressa, então, vai ser posicionada atrás dos incisivos centrais, entre os caninos do paciente. O terapeuta vai solicitar ao paciente que mantenha a oclusão, sustentando essa compressa, que posicione a língua sobre essa compressa, que faça um movimento de deglutição, que ande e retorne ao ponto inicial de avaliação, e o terapeuta, mantendo a compressa entre os dentes do paciente, vai então realizar uma nova avaliação dos referenciais que estavam então perturbados. Quando é positivo, quando aquele referencial que estava desequilibrado, agora com a compressa entre os dentes do paciente, fica mais equilibrado. Esse é o primeiro teste. O segundo teste que nós utilizamos é o exame dos freios labiais. Então, esse exame é feito com o terapeuta elevando o lábio superior e deprimindo o lábio inferior, pedindo para que o paciente mantenha a oclusão entre os dentes, e ele vai avaliar e examinar o posicionamento dos freios labiais. Esses freios, se eles se apresentarem de forma desviada na vertical, nós falamos que é uma disfunção de origem funcional. Se esses freios labiais estiverem desviados na obliquidade, nós falamos que é uma possível disfunção de origem oclusal.
Então, esses dois testes são os testes que nós colocamos em evidência a participação deste obstáculo, que é o aparelho manducatório, nos desequilíbrios que o paciente possa vir a apresentar. Então, a alternativa que mais é coerente com essa questão é a alternativa B, teste da compressa e exame dos freios labiais. Dando sequência, então, à questão 4 agora, ela diz, assinale a alternativa correta em relação aos nervos plantares oriundos do plexo sacral. Ana, você poderia comentar essa? Comento sim, Isa. Esses nervos plantares, eles são super importantes, porque são esses nervos que inervam a pele da planta do pé, inerva os músculos da planta do pé, os músculos plantares, e alguns desses nervos são responsáveis por são considerados neuroarticulares, ou seja, responsáveis por inervar algumas articulações podais, tá? Esses nervos, mais precisamente, são oriundos do nervo tibial, que é oriundo do plexo sacral. Então, quando o nervo tibial ele passa posteriormente ao maléolo medial, ele vai, então, dar origem a esses ramos. Quem são esses ramos plantares? O nervo plantar lateral, plantar medial, calcâneo medial e os nervos digitais. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Nervo calcâneo medial, nervo plantar lateral, nervo plantar medial e nervos digitais. Dando sequência, a questão 5, falando do trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo craniano que possui 3 ramos. O ramo oftálmico, o maxilar e o mandibular. Para cada um deles, há 3 pontos de emergência neural. Assinale a alternativa que representa apenas um ponto de emergência de cada um dos ramos do nervo do trigêmeo, respectivamente. Quer comentar, Isa? Sim. Então, como a própria questão diz, né? O nervo trigêmeo nós temos os 3 principais ramos, que são o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. 5.1, 5.2 e 5.3, tá? Vamos pensar primeiro no ramo oftálmico, que seria 5.1. Então, nós temos 3 pontos de emergência desse ramo. O primeiro ponto, que é o supraorbitário, segundo ponto, o supratroclear, e o terceiro, o infratroclear. Então, esses 3 são os pontos que nós conseguimos palpar, esses nervos, e que fazem parte do ramo oftálmico. Para a região de 5.2, que seria o ramo maxilar, nós temos 3 outros pontos, que seria o nervo infraorbitário, o nervo zigomático facial e o nervo zigomático temporal. Então, esses 3 compõem, então, o ramo maxilar do nervo trigêmeo. E, por fim, o ramo mandibular, nós temos mais 3 pontos de emergência, que seria o ramo do nervo mentoniano, nervo bucal e o nervo aurículo temporal. Sendo assim, das alternativas, de forma respectiva de cada um desses ramos, a que mais contempla é a alternativa B, o nervo supraorbitário, fazendo parte então do ramo oftálmico, o nervo infraorbitário, fazendo parte do ramo maxilar, e o nervo aurículo temporal, fazendo parte então do ramo mandibular. Certo? Seguindo para a questão 6 agora. A questão 6 diz o seguinte: paciente com pés valgos assimétricos, joelhos valgos, pelve em antiversão, aumento de flechas lombar e cervical e plano escapular anterior. Assinale a alternativa que melhor descreve a palmilha de diagnóstico para esse paciente. Ana. Vou comentar isso. A gente tem praticamente duas possibilidades quando a gente vai fazer um diagnóstico de palmilhas. A primeira possibilidade é quando, mecanicamente, os pés concordam com toda a disfunção postural, com toda a alteração postural de uma forma biomecânica. E a segunda alternativa,
né, a outra possibilidade de fazer um bom diagnóstico de palmilhas é quando os pés, de uma forma biomecânica, não concordam com as alterações posturais. Então, nós dissemos que os pés valgos e os pés varos, ele pode fazer toda uma disfunção ascendente, uma disfunção postural ascendente. No caso da questão 6, por exemplo, os pés valgos, ele geraria uma rotação interna dos eixos tíbio-femorais, uma antiversão da pelve, um aumento da flecha lombar e um dorso com característica cifótica, ou alinhado ou com uma tendência posterior. E aí, nós indicaríamos, então, as palmilhas causativas, as palmilhas antivalgos. Porém, deixar bem claro que nessa questão parece que tudo está concordando, porém, a hora que chega no plano escapular anterior, não concorda a mecânica dos pés valgos. E se não concorda a mecânica dos pés valgos, então seria aquela segunda possibilidade que eu falei inicialmente para vocês, que seria o diagnóstico, então, pelo plano escapular. Ou seja, quando os pés não concordam com a mecânica, com a biomecânica ascendente, então nós fazemos um diagnóstico das palmilhas pelo plano escapular. Se eu tenho um plano escapular posterior, eu colocarei que não está concordando com a mecânica dos pés, eu colocaria uma proprioceptiva. Se eu tenho um plano escapular, que é nesse caso anterior, e não concorda então com os pés valgos, a mecânica, porque é um plano anterior, então me sobra uma alternativa, colocar as palmilhas retropulsivas. Então, seria a alternativa C, palmilhas retropulsivas. Perfeito. Aí, dando continuidade para a questão 7, utilizamos, Isa, na posturologia, um teste super importante como um referencial, que é o pósturo dinâmico, para avaliar a biomecânica da coluna vertebral e pélvica. Sobre esse teste, o que a gente pode falar, dizer um pouquinho mais sobre ele? A mecânica dele, o fisiológico na mecânica dele. Tá, como você mesmo mencionou, esse é um teste super importante e que ele não deve ser deixado de lado durante qualquer avaliação, independente de ser uma avaliação tônica postural. Esse teste nos revela muitos outros indícios, não só de adaptações do sistema tônico postural, e ele é tão importante que mesmo que o paciente apresente simetrias num teste pósturo-estático, por exemplo, onde a gente vai avaliar as básculas, as torções, os planos, a dinâmica biomecânica da RAC influenciada pelo tônus muscular pode estar desequilibrada. E esse teste nos revela isso. Então, ele vai avaliar a biomecânica e o tônus muscular de todo o nível raquidiano, desde a cervical até a região pélvica, e essa relação da pelve com os membros inferiores pelo último teste que nós realizamos, que é o podopélvico, e que mostra então adaptações dessa pelve com o membro inferior e automaticamente com os pés. Então, só para lembrarmos, no teste pósturo-dinâmico nós avaliamos o segmento cervical. Nesse segmento, de forma ativa, o paciente executa o movimento de inclinação da cabeça, e de forma fisiológica o terapeuta deve observar que há apenas inclinação, sem movimentos de torção, de rotação. Então, numa mecânica fisiológica, o teste pósturo-dinâmico para a cervical seria então apenas uma inclinação. Quando assim o paciente se revela, a gente não coloca nenhuma das cruzes naquele quadrado de avaliação do teste pósturo-dinâmico. E isso é importante, que quanto menos disfunção, menos cruzes a gente vai conseguir observar, e isso para o paciente é muito bom, mostra que eu tenho maior equilíbrio aí de toda, não só do sistema como um todo, mas das adaptações do nível raquidiano. Seguindo para o nível abaixo, que seria o nível torácico, nós temos que numa mecânica fisiológica ainda ativa, ou seja, o paciente executa o movimento de inclinação, tanto o nível torácico e mais embaixo o nível lombar,
vão funcionar, segundo a lei de Freud, numa mecânica fisiológica de primeira lei, ou seja, quando realizar o movimento de inclinação lateral ou o paciente de forma ativa, nós, como terapeutas, vamos observar uma rotação contrária. Então, seguindo a biomecânica em primeira lei, uma inclinação com uma rotação contrária. Esse seria o movimento fisiológico esperado, tanto na região torácica quanto na região lombar. E por fim, que seria a avaliação da pelve, também chamado de teste podopélvico, onde este é o único realizado de forma totalmente passiva. O terapeuta, então, vai induzir o movimento de translação da pelve e vai observar se existe, junto com essa translação, um movimento de avanço, de rotação. Então, eu tenho uma inclinação e também associada uma rotação contrária, também seguindo a mecânica em primeira lei. Lembrando que do lado onde a pelve ela avança, há um movimento de valgo fisiológico naquele pé do mesmo lado onde a pelve avançou, e do lado onde a pelve retrocedeu, foi para posterior, eu tenho uma adaptação fisiológica de um pé em varo. Então, esse é o movimento esperado da mecânica da pelve com os pés, por isso também denominado de teste podopélvico. Assim, a alternativa que mais se adequa a essa questão é a alternativa A, onde diz que a lateroflexão cervical fisiológica ocorre sem movimento de rotação. Vamos para a questão 8. Agora, Ana, a gente vai entrar sobre algo que vem a complementar um pouco disso que a gente estava falando, que é sobre a espinha irritativa de apoio plantar, definida como uma zona nociceptiva e que clinicamente resulta em uma perda de mobilidade ou bloqueio podal. Qual o teste é utilizado para o seu diagnóstico e onde ela está localizada? Isso, eu gostaria de comentar essa questão, porque ela justamente acrescenta, né, tem muito a ver, vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Você citou que no póstulo dinâmico, a gente também, no final do póstulo dinâmico, tem um teste podopélvico, que faz parte do teste póstulo dinâmico, que nós também podemos chamar de podopélvico quando a gente faz a translação da pelve, como você disse bem, que a gente avalia não só o movimento da pelve, mas com o arco inferior, né? É o movimento da pelve com o pé e o pé com a pelve, né? Então, você disse muito bem que quando a gente translata a pelve para um lado, então esse seria o primeiro teste, o podopélvico seria o primeiro teste para a gente começar a desconfiar, né, de uma espinha irritativa de apoio plantar, que é uma informação, uma zona nociceptiva na planta do pé, que a gente vai falar daqui a pouco, que é no primeiro metatarso, né, no sesamoide lateral do primeiro meta, que pode ser consciente ou não. Ou seja, se eu tenho uma disfunção no nível do primeiro metatarso, quando eu vou realizar? Quando eu for realizar o podopélvico, e se meu pé está recebendo informação nociceptiva nesse nível, quando for translatar minha pelve para o lado direito, por exemplo, onde eu devo fazer, onde a minha pelve deve um movimento fisiológico, como você disse, deve realizar um movimento de anteriorização, um leve valgo fisiológico no nível de joelho e pé. Se eu tenho uma informação nociceptiva no primeiro meta, isso não vai acontecer, ou seja, eu vou sentir uma translação podopélvica bloqueada. A hora que eu translatar a pelve para um lado, ou ela vai translatar pura, ou ela vai fazer uma translação com uma inversão da rotação, do que seria uma rotação contralateral, pode ser ou uma translação pura ou uma rotação contrária, tá? Então, o primeiro teste é o podopélvico, e aonde se localiza a espinha irritativa de apoio plantar é no nível do primeiro meta, a localização mais exata no sesamoide lateral do primeiro meta. Então, seria a alternativa D, de dado. E aí, já entrando na reta final da a questão 9,
A gente vai falar agora da avaliação de um plano frontal. Então, nessa avaliação, o que a gente pode ver? O que a gente pode observar? Quais são os sinais clínicos na avaliação das cinturas que a gente poderia, ter como referência? Isa, então, na avaliação do plano frontal, podemos afirmar, quer Tá. comentar? Essa questão, ela, a partir do plano frontal, a gente pode ter alguns indícios de possíveis entradas, possíveis captores que tenham aí maior influência no desequilíbrio que o paciente vem apresentar. Então, nós temos duas principais entradas quando a gente fala sobre o sistema tônico postural. A entrada, tanto é que são os pilares, né, que sustentam a posturologia. Nós temos o pilar da orientação. Esse pilar da orientação é responsável por toda a adaptação, tanto proprioceptiva quanto exteroceptiva do captor ocular. E nós temos um outro pilar, que é o pilar da estabilização. Esse pilar da estabilização, ele é comandado com maior influência aí com os pés, né? Como captor podal. Então, nós temos o pilar da orientação, o pilar da estabilização e o terceiro pilar aí, que seria o pilar da regulação, que entra numa outra linha onde vem as vias de comunicação para poder complementar toda essa organização do sistema tônico postural. Mas falando exatamente, especificamente desses dois pilares, o pilar da orientação e da estabilização. Nós temos o olho como um captor de orientação do corpo no espaço. Então, dessa forma, um sinal clínico que nos direciona a possível perturbação desse captor é numa vista frontal, né, no plano frontal. A gente observa aí as cinturas, tanto a cintura escapular quanto a cintura pélvica, basculadas no mesmo sentido. Então, lembrando que a báscula a gente determina como lado mais baixo. Então, nós veríamos, por exemplo, o ombro direito basculado e uma pelve direita basculada, tudo no mesmo sentido. Esse é um sinal clínico, então, que nos revela uma possível influência do captor ocular. Quando a gente olha para o pilar da estabilização, isso é o contrário, porque o captor podal ele vai visar sempre estabilizar o corpo sobre a ação da gravidade. Então, quando ele faz isso, as adaptações como sinal clínico que nós observamos no plano frontal são exatamente o contrário, porque ele sempre vai buscar essa estabilidade do corpo no espaço. Então, nós vamos encontrar cintura escapular basculada para um sentido e cintura pélvica basculada para sentido oposto. Então, olhar um paciente e observar básculas homolaterais podem nos sugerir influência do captor ocular. Olhar para o paciente e numa vista frontal observar básculas no sentido oposto, né? Nós podemos aí sugerir influência do captor podal. Lembrando que são apenas sugestões e que esses elementos vão se somar a outros parâmetros. Simplesmente olhar o paciente e observar que existe báscula homo ou contralateral não necessariamente quer dizer que o olho ou o pé tem participação sobre esse desequilíbrio. Então, dessa forma, a alternativa que mais se adequa a essa questão é a alternativa onde diz se as cinturas escapular e pélvica se mostram basculadas para os lados opostos, podemos então sugerir influência da entrada sensorial podal. E por fim, Ana, para a gente finalizar a nossa revisão comentada da CI, a última questão, que é a questão 10, onde diz sobre o captor ocular. E eu gostaria que você comentasse. Ela diz o seguinte: o captor ocular é um dos principais sensores responsáveis pela regulação do sistema postural, do sistema tônico postural. É considerado um captor externo e um captor interno simultaneamente. O captor interno está ligado à propriocepção muscular. Sabendo disso, quais são os músculos extraoculares e a sua inervação correspondente? A gente
uma questão está complementando a outra, né? A gente já falou um pouquinho do captor ocular, dos problemas de eixos visuais. Agora você falando do sinal clínico do captor ocular, né? Que são as básculas homolaterais. E agora uma informação, né? Uma pergunta importante, tanto no âmbito posturológico como no âmbito, né, osteopático, da osteopatia craniana, que é importante que nós sabemos os músculos que formam, né, essa propriocepção dessa entrada tão importante que é o captor ocular, esse sensor de orientação do espaço-tempo que nos envolve, e também a sua inervação. Então, a oculomotricidade, ela é composta basicamente os músculos extraoculares, né, que nós falamos, que compõem essa oculomotricidade nos olhos, é composta basicamente por 6 músculos, né, do lado direito e do lado esquerdo. Desses 6 músculos, 4 músculos têm inervação, têm a mesma inervação, e 2 músculos têm inervação própria. Então, por exemplo, quais são esses músculos e a sua inervação? O músculo reto lateral, ele é inervado pelo nervo abducente. O músculo oblíquo superior é inervado pelo nervo troclear. E os outros 4 músculos é inervado pelo óculo motor. Quais são os outros 4 músculos? O reto superior, o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior. Então, desta forma, a alternativa correta seria a alternativa D de dado, que fala o músculo oblíquo superior inervado pelo nervo troclear, o músculo reto superior, reto inferior, reto medial e o oblíquo inferior, que tem a mesma inervação, inervado pelo nervo oculomotor, e o músculo reto lateral, inervado pelo nervo abducente. E assim a gente termina o nosso comentário do CI, né, do simulado do CI. Pessoal, vamos despedindo. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos que fizeram o simulado. Também gostaria de desejar uma ótima prova quando vocês forem realizar, né, realmente a prova mesmo do CI, seja ela postural, seja ela estrutural, víscera e crânio, que ela é fundamental, né, essa parte, né, do nosso processo de aprendizagem, ela é super importante e muito válida. Então, boa sorte para todos vocês. Eu queria agradecer também a essa oportunidade e nos colocar disponível a ajudá-los. Então, para quem tiver alguma dúvida de alguma questão que foi apontada aqui, é só deixar o seu comentário nas redes sociais, que o IDOT e a Central passa para nós e assim que possível a gente retorna e responde para vocês. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade, pela tua disponibilidade de estar aqui nos ouvindo e continue os estudos, aproveitem todas as atividades que o IDOT tem proporcionado de forma online. E é isso, a gente se vê numa outra oportunidade e até breve. Obrigada, Ana. Obrigada, Isa. Tchau. Até mais. Até.